para abrirmos nossos trabalhos sobre o argumento e os eixos que nos acompanharão até os dias 23 e 24 de outubro, que são os dias que nos acompanharão até os dias 23 e 24 de outubro, que são os dias da nossa jornada. Este ano, como exige nossos tempos, ela será virtual. Uma nova modalidade de trabalho, de encontro, um verdadeiro desafio para manter uma causa viva e vibrando. Assim, estamos inventando alguns modos de usar que serão apresentados nas nossas redes para ir dando corpo à nossa jornada. Esperamos aqui, hoje, contar com as leituras, hipóteses, perguntas de todos que nos acompanham para que possamos fazer uma conversação. Eu vou coordená-la, então comentem aqui no chat, vocês estão já falando, eu vou tentar animar a conversa por aqui. Antes, porém, queria fazer duas homenagens, lembrar de dois colegas membros da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, que perdemos recentemente, o Vicente Gaglianoni e hoje a Estela Gimenez. Queria abrir essa atividade recortando da fala da Estela, que circulou entre nós, um trecho do Samba Enredo da Mangueira que ela destaca nessa fala, e que de algum modo ambos, Estela e Vicente, nos ensinaram. Não tem futuro sem partilha. Que possamos hoje, em nome dos nossos dois queridos colegas, partilhar nossa causa, fazê-la viver, para desenhar um futuro que tristemente não contará com a presença deles, mas que sem dúvida e com saudade contará com os traços que eles nos deixaram. Agora a gente vai apresentar um vídeo curtinho de abertura da jornada e depois a Nancy toma a palavra. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Começo com uma palavra, sentido. Essa palavra tão central no uso da experiência analítica nunca ecoou de forma tão sensível como nesse tempo em que vivemos. Sentido, falta de sentido, sem sentido. Qual o sentido disso? Sinto muito. Estou muito sentido. Ele está se sentindo. Estamos todos nós nos sentindo. Desejo, antes mesmo de apresentar nosso convidado, de apresentar a jornada muito brevemente. Ela se fará, na verdade, está se fazendo, desde que suspensas as coisas, tais como se faziam, desde agora. Direi que contaremos com a presença de Velázquez, aqui já entre nós, participando dessa atividade. Seja muito bem-vindo, Velázquez, entre nós, como conferencista, e com a presença de Sérgio de Castro, diretor da EDP. Essa jornada será reduzida a 3 mesas simultâneas, a serem compostas por membros da seção sul,
compostas em torno de nossos 3 eixos de pesquisa, já disponíveis no site da Seção Santa Catarina, ainda assim anunciado no site da EBT Nacional. Digo ainda assim, porque esse tempo de construção dessa jornada é vivido também como um tempo de construção da Seção Sul, reduzida, mas paradoxalmente estendida à participação de cada um de vocês que dela quiser participar. Uma jornada que se cria e que se inventa, sustentada no desejo de escola. Muitas novidades nos aguardam nos modos de usar e modos de uso que inventaremos aqui ao longo desse tempo até a nossa jornada. Gostaria de passar imediatamente a palavra e apresentar Marcos André Vieira, que não necessita de apresentação entre nós, né? Muito bem-vindo, Marcos. Ele vai nos trazer aqui uma contribuição que ele nomeou de As 3 Dimensões do Litoral, né? Um significante que muito nos orientou na construção do argumento e dos eixos também dessa jornada. Marcos, muito bem-vindo. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Nancy. Agradeço a vocês, a Nancy, coordenadora, a Cíntia, diretora, a Flávia, que me fez o convite, coordenadora da comissão científica, com quem a gente conversei um pouco antes daqui, preparando esse momento, aos colegas e amigos, tantos desses dois espaços que eu conheci tanto também, que agora se tornam 2 e outros a mais, que se tornam a Seção Sul da EBP. Agradeço muito estar fazendo parte desse trabalho. Eu entendo que alguma coisa que já está em curso hoje encontra um momento de abertura e de conversa e que vai caminhar até outubro. Então, muito bom poder participar nessa situação em que os corpos não se deslocam e a gente vai fazendo a nossa presença com a voz, com as ideias, com a troca. A EBP é uma escola já assim, virtual. Ela não tem centro e sua força sempre foi, entre outras coisas, é o encontro físico dos membros, uma vez por ano, no seu encontro brasileiro, ou nos seus congressos. E esse deslocamento de corpos faz parte da EBP. A EBP também está se reinventando, contando com outra coisa, além dos corpos, ou ao mesmo tempo, de outra maneira. Hoje nos falta o corpo de alguém muito querida, uma analista, colega, próxima, que era todo um mundo, a Estela. Ela marcou e fez efeito de formação em todo um mundo. Eu vou voltar a ela um pouquinho mais, mas eu já digo que o que quer que venha hoje vai ser tomado pelo ponto de perda justamente disso, da força de uma vida, de um corpo que não está mais, mas que ela soube transmitir. Um tanto do que nós vamos falar hoje tem a ver com isso. Eu li os textos dessa conversação com muito cuidado, muito interesse. Eu li o argumento, li os textos dos 3 eixos de apresentação, Márcia, Oscar, Adriano, li o texto do José Fernando e também propus 2 poemas. Na verdade, eu propus um, a Flávia propôs outro. Achei que eles podem ajudar. E, no final, agora, hoje ainda entra mais um. E vou prestar atenção no chat, vamos ver se a gente consegue conversar. Eu pensei uma maneira de dizer o que eu depreendi do argumento.
uma maneira de dizer o que a gente diz, mas que esse argumento diz de uma maneira muito precisa. O que está em jogo nessas jornadas, para começar, é alguma coisa que não se presta a entrar em nenhuma polaridade, refratário à polarização. Resiste e impede a dualidade, o espelhamento e as tensões duais desse tipo de polarização. Esse objeto, o objeto da psicanálise, é isso, que em lugar de uma guerra de fronteiras ou a guerra de extremos, justamente o que ele não entra nisso, e ele é como um resto irredutível a esse jogo das polaridades, o que é politicamente fundamental hoje, mais do que nunca, porque tudo hoje entra nesse jogo de oposições. Pois o que está em jogo aqui, nesse trabalho, nessa jornada e na prática psicanalítica, é alguma coisa que traz essa dimensão de que há coisas que não se opõem a nada, elas são e são. Lacan, a expressão do Lacan no texto que vai nos orientar, a leitura terra, é metades ímpares. Metades ímpares é um oxímoro maravilhoso. Não tem dialética. É em cima dessas coisas que vai vir a subversão analítica. São elas que vão agir a subversão e a surpresa do inconsciente. É desse ponto, desse objeto, dessa coisa sem espelho, que surge o tema do litoral, que é uma das maneiras de Lacan de tornar operativa justamente essa articulação, que não é entre uma coisa e outra coisa, não é entre um e outro, um país e outro país, um partido e outro partido, articulação que pode ser sempre de negociações, negociatas, mas também guerra aberta, mas uma articulação que se faz entre uma coisa e uma não coisa. Por isso, a proposta do título, tem tudo a ver com isso, do texto do Clarice Lispector, O Relatório da Coisa. Espero que dê para a gente falar um pouquinho disso hoje. Essa coisa, isso que a nada se opõe, que pode ser destruída, pode se buscar ser eliminada, pode ser tentar destruir, mas de qualquer maneira não há como fazer composição dialética ou de oposição. Freud chamou isso de continente negro, uma clara referência à África para designar o feminino. O texto de José Fernando, meu querido colega e amigo, faz um mapeamento desse percurso, uma verdadeira arrumação da casa, na clínica desse percurso, nas referências bem escolhidas do ensino do Lacan e do curso de orientação lacaniana, de Jacques Lambert, sobre esse tema. E tanto ele quanto o texto do Oscar, em algum ponto, Oscar menos explicitamente, destaca o que é importante destacar de saída quando a gente fala nesse feminino. O feminino em questão não é a feminilidade. Não é a feminilidade no sentido de um comportamento de gênero. O feminino em questão não se opõe ao masculino, como o gênero masculino se opõe ao feminino. Acho que o termo do José Fernando é improdutivo pensar as coisas assim. A gente acaba numa oposição, de novo, entre dois termos. A questão do argumento é como esse gozo, portanto, um gozo que não tem imagem, porque não é, no sentido de uma imagem em oposição à outra, uma imagem espelhada, esse gozo opaco, esse gozo feminino, ressoa na formação do analista e na clínica. É a proposta ambiciosa do argumento e de vocês para essa jornada. Essa proposta ela se desdobra em 3 eixos. Isso talvez se aborde, eu vou colocar assim muito rápido o texto da Márcia, que retoma também muito precisamente essa articulação, mas será que isso, então, não se dá para trazer para a imagem, para o sentido, para o conhecido, dá para se fazer algum tipo de produção de um lugar para isso? E essa produção será, então, necessariamente fora da narrativa, fora do romance, essa produção seria o quê? Seria algum tipo de poiesis, acho que é o termo, né? Algum tipo de criação, aí vem a poesia, né? O eixo que Oscar assina vai dizer esse gozo irredutível ao jogo de oposições
esse resto absoluto, não é dele mesmo que a gente se autoriza para ser analista, não é dele que a gente se apoia para poder trabalhar, porque se a gente quer acionar isso para fazer subversões, é exatamente partindo nele que a gente faz. Então, essa opacidade do gozo fora da casinha, e ele insiste como esse gozo pode ser tentado ao longo da história, como ele foi silenciado, todo um trabalho insano de silenciamento desse gozo, porque ele perturba, né, o nosso dentro e fora habitual. Como isso pode servir e funciona como ponto de lançamento, de escoramento do fazer analítico. E por último, o eixo do impensado, é o termo do Adriano, né? Como pensar os encontros de campos, de corpos de saberes diversos a partir desse espaço, desse incontinente negro, ou esse espaço desse gozo, que é o impensado também, pode ser dito assim, como ele diz, de cada campo. Eu pensei que o que eu podia fazer aqui, ao modo da abertura, era trazer esse espaço, ou esse gozo, na sua relação intrínseca com o corpo. É sempre assim, meio sem lugar. Seu lugar é ao modo do litoral, onde o limitado, por exemplo, da areia, o concreto finito da areia e o ilimitado do mar, ou infinito do mar, se encontram e produzem um espaço. Um espaço vivo, desde que a gente não fique em cima do avião, né? Que a gente não olhe de cima, a gente tem que estar dentro ali, entrando na água, e que faz essa coisa que é uma mistura entre o corpo concreto, ou o concreto do corpo, com o inconcreto do corpo. O que tem no corpo de vida, de possível vida mensurável, e o que ele tem de uma vida que não ganha lugar, não encontra lugar, a não ser, como diz a metáfora freudiana, entre os órgãos. Então, esse jogo de água e areia, no nível da água, que eu tentei abordar muito no meu livro, meu último livro, ele não supõe mediação, não supõe casamento, ele supõe litoral. Ele supõe uma experiência, e por enquanto vamos chamar de experiência litoral. Então, eu volto para o corpo e a vida no corpo, que não cabe no corpo da vida de todo dia. Hoje está por ali, mas não tem lugar. Atendi hoje, depois de quase 5 meses, alguém presencialmente. Não estou pretendendo voltar a atender assim tão cedo, mas foi um caso especial e realmente é impressionante. A gente sente o que é, depois desse tempo, o que é você saber que você está em contato com esse gozo que não se localiza, mas que está ali. É claro que a gente trabalhou no EMI, Romildo e eu trabalhamos para mostrar como, pelo online, pelas janelinhas que a gente está, claro que alguma coisa desse encontro com o real do corpo se faz, pode se fazer, eventualmente, com muito mais dificuldade, mas é outra coisa quando a gente encontra, está ali. Mas está ali não é com a pessoa, é com esse gozo opaco, que é o gozo quase que da vida dele. Me permitam, já que eu vou para o corpo, derivar um pouquinho desse gozo feminino para, digamos, próprio estar na vida. Como diz Lacan, na conferência em Louvain, a morte é uma questão de suposição, de fé. É muito estranho. Vou parar para pensar um segundo. Mas é isso mesmo. A morte é uma coisa que a gente supõe. É uma questão de crença. Por isso que há tantas crenças sobre o que é a morte e o que não é. Por isso que é tão difícil também, quando alguém morre, a gente ter o sentimento que ela se foi. Quase o contrário. A sensação que a Estela está aqui. A morte da Estela vai precisar de outros queridos, vai precisar de muita coisa para se ir. A morte é uma questão de fé, demora, é um trabalho. Já ele opõe, então, a morte à vida. A vida, ele fala, c'est du solide, nessa conferência, é coisa sólida. Eu vou ler, citando, a gente vive, disso a gente não tem dúvida, que a gente está vivo. E a gente percebe isso a cada instante. O problema é que isso que é a vida, a gente precisa pensá-la. Pensar aqui, como ele diz, eu vou mudar para traduzir, pensar assim, dar um lugar nas cadeias de vida possível. A gente precisa, esse sentimento forte da vida, poder fazer algum jogo de articulação com o que é todo dia da vida. Não é fácil. Por isso o litoral é um tema fundamental para um certo modo de articulação. É o que eu vou tentar, espero não me estender demais, já não sei quanto tempo foi,
mas vou falar mais um pouquinho. A gente precisa de outra maneira para falar e pensar a vida. Eu vou dizer de outro termo. A vida precisa se encadear no corpo. Ela precisa estar encadeada. O que é diferente de estar presa. Porque se a força da vida ela está solta, ela vai dar uma experiência que é essa que Chico Buarque, por exemplo, canta com O Que Será. O Que Será a Flor da Pele. E vocês todos, a maior parte de vocês deve conhecer. Eu vou ler só 3 ou 4 versos. O que me queima por dentro, que perturba o sono, e todos os tremores me vêm agitar, todos os ardores me vêm atiçar, todos os suores me vêm encharcar. E que não tem quebranto, nem alquimia, nem todos os santos, o que não tem descanso, nem nunca terá, não tem cansaço, o que não tem limite. Acho que fica claro, bem claro, para o que é esse gozo irredutível que não se opõe a nada. Não negativável, nos termos de Miller. Esse ininteligível da Judith Butler, o núcleo traumático, segregado, negro, trans, é com ele que a gente conta para a subversão. Mas não dá para deixar ele assim desembestado. O que se faz classicamente é pegar o homem pelo corpo. Pegar o corpo, segurar o corpo concreto, não esse gozo, não esse gozo feminino do corpo. As jornadas do Rio, elas são sobre o tema dos exílios. Nós formamos um coletivo, temos discutido muito, tem sido uma experiência riquíssima. E a Estela fazia parte desse coletivo, inclusive Exílio era a proposta dela de título, Exílios é o título que ela escolheu, sugeriu, a gente escolheu. E ela lembrou, ela trouxe a passagem de Joyce, O Sintoma, do Lacan, quando ele fala essa frase que é somente os deportados participam da história, porque já que o homem ele tem um corpo e esse outro gozo, é pelo corpo que a gente pega o homem. É com ele que a gente controla, exila, deporta. Então, uma das maneiras de fazer é isso. A gente pega o homem pelo corpo, mas aí a gente perde esse outro gozo que fica desembestado. Quando você pega assim, o que você faz é mortificar o corpo. O gozo que fica, o gozo negativado. E forçando um pouco o tom, poderia chamar até de cadaverizado. Não é tanto a nossa experiência, mas a experiência, por exemplo, de Arthur Bispo do Rosário, falando disso. Citado pelo Ricardo Aleixo, que eu tive o prazer de conhecer pela Flávia. O bispo diz assim, ele bordou num dos seus estandartes: todo louco tem um morto que carrega nas costas. O louco só fica bom quando se livra do morto. Era isso, é isso. Essa não pode ser a única opção. Ou o que será todos os suores, ou cadaverizado nas costas. Estela, por exemplo, não tinha cadáver nas costas. Isso com certeza. Qual o outro caminho? Em contraponto a essa cadaverização, que, forçando bastante, já no ponto quase da psicose, é uma maneira de abordar o gozo fálico, que é uma negativização sempre, uma localização e, de certa maneira, mortificação com relação a tudo que esse outro ilimitado é. Então, qual seria o outro caminho? Que não seja carregar o cadáver nas costas. Aliás, parênteses, a gente bem que gostaria que nosso mentecapto presidente carregasse todos esses cadáveres que ele faz acontecer nas costas. Mas justamente ele é um desembestado. Mostra também como esse gozo desembestado pode produzir coisas terríveis. É preciso outra coisa, outra articulação, ou articulação, e é um modo que a gente vai propondo litoral. Como seria esse outro caminho? Pensei em contraponto à cadaverização, mas também de maneira suplementar com relação ao Chico Buarque, um poema da Conceição Evaristo. Eu vou ler. Esse não está, acho que vocês não leram, porque eu ainda não cheguei na Clarice Lispector. Vou ler. Sim, eu trago o fogo. O outro, não aquele que você quer e que te apraz. Ele queima, sim, é chama voraz, mas derrete o bico do teu pincel, incendiando até as cinzas o desenho e desejo que fazes de mim. Sim, eu trago o fogo. O outro, aquele que me faz e que molda a dura pena da sua escrita. É esse o fogo, o meu,
o que me arde, e cunha a minha face na letra desenho de autorretrato meu. Era para a gente ficar um tempão falando, mas eu espero que meio assim, só de ouvir, a gente perceba que eu, pelo menos, tenho esse sentimento quando leio esse poema, que esse gozo encontrou um caminho qualquer, quando é o fogo que me arde, cunha em minha face, na letra desenho, meu autorretrato. Enquanto que ela reage a alguém que está querendo desenhar o retrato dela de fora, né, com seu pincel. Parece que tem um caminho. Lacan, em Litura Terra, diz: o que é decisivo é a condição litoral. Eu estava falando em experiência do litoral, agora é a condição litoral. É quase que eu diria assim, não é você experimentar a praia, é você viver ali, é você estar ali, viver nele, no Japão, que é o caso do Lacan quando escreve esse texto. Ele estava voltando do Japão, diz: por que eu voltava do Japão uma temporada, como as viagens eram antigamente, uma temporada? Eu voltava do Japão e eu estava na condição litoral. Eu fiquei lá o bastante para sentir estar na condição litoral. Essa condição litoral, eu vou tentar, para não me alongar demais, propus trazer assim, 3 aspectos, 3 dimensões dela. Eu vou chamar hoje aqui assim de a letra, a terra e o outro. Espero que foi um pouco que me veio pensando nos 3 eixos. Depois me digam se tem a ver. O litoral é uma das maneiras de falar dessa relação entre o gozo e o outro gozo. O gozo da vida que se tem e o gozo da vida que se leva. Mas com o litoral é uma maneira muito própria para falar do que, a partir desse outro gozo, em sua relação desse finito com o ilimitado, nas relações que trazem a diferença entre o escrito e a fala, a partir do que é o escrito na fala. E é o que a gente chama de letra. A letra como ponto fixo, segurando ou fazendo o litoral entre alguma coisa que é concreta e alguma coisa que não é. Senão a gente ia para Deus, né? Se fosse só para o gozo feminino, o outro gozo como imaterial, silencioso, indizível, a gente estava só no infinito. Não, a letra é isso, é essa articulação litoral. O texto do Miquel Bassoves, que está na conversação, eu não conheço coisa melhor para introduzir esse tema. E vocês lembram que como ele faz mostra como o litoral é isso, né? Já rapidinho ele mostra isso na poesia do Henri Michaud, que Lacan cita, entre centro e ausência. Centro e ausência é centro, uma determinação espacial, e ausência temporal. Quer dizer, não tem jeito, não tem jeito de dizer que é uma polaridade nem casamento. Mas tem uma coisa ali. É isso que a letra faz. Ela traz as 2 dimensões litorâneas ao mesmo tempo. Mas o que a gente está chamando de letra? Bassols usa antropologia, e tem uma definição muito precisa, excelente. A letra é um pedaço de qualquer coisa que você tira da cadeia de sentido para poder justamente representar o que não tem sentido. Mas, dizendo assim, talvez fique melhor se a gente pensar, em vez da antropologia, no próprio exemplo mais simples do Lacan, da caligrafia. É o que eu pensei. Se a escrita é uma espécie de fala fora do sentido, pode ser, né? A caligrafia já é isso ali. E quando alguém escreve, tem alguma coisa nessa escrita que está ali. É alguma coisa que é só dele, que é o gozo dele como o gozo incapaz de ímpar, metade ímpar de si mesmo, não entra em nenhum jogo de oposições, escapa do sentido, que precisa da inteligência, da reflexão, da dualidade, mas está ali, na caligrafia. A caligrafia é o litoral entre o concreto do que se diz, do que está no mundo, da composição de sentidos, e o gozo singular de quem está ali. Por isso mesmo que a caligrafia, esse é o jogo de palavras quando se abre o texto de Litura Terra. Caligrafia é a letter a liter. Quando eu consigo entender a letra, ela vai para o lixo. Quando eu pego a mensagem que ela está veiculando, o garrancho que escreveu vira só garrancho. O que a gente faz na análise é trabalhar com o garrancho, no sentido metafórico, né? A gente não vai ficar escrevendo na sessão, mas os garranchos da fala nos interessam mais do que as mensagens da fala. Os gaguejares, as hesitações, as confusões. É porque nesses garranchos é que está escrito
o gozo que não cabe no corpo daquele sujeito. É com ele que a gente vai operar. A gente vai literalizar, para usar os termos do Lacan, vai tornar o litoral literal, fazer o litoral passar ao literal, como ele diz. E nisso cristalizar, decantar o que é o estilo litoráleo do sujeito. Essa letra que a gente vai tentar extrair, duas maneiras de abordar, são as mais comuns. A primeira é mais imediata e direta. A gente imagina que já está lá, esses garranchos já estão lá, porque foram as marcas dos traumas, das incidências do desejo do outro sobre aquela vida, aquele corpo que o marcaram, tatuagens, como diz a Fernando. E o que a gente vai fazer na análise é encontrar essas tatuagens, para aí, com essas tatuagens, alguém seguir na vida, e não sem percebê-las. Palavras imbecis, acho que é o termo que eu tinha anotado aqui. Significante sem sentido. A tentativa de escrever essa borda com essas palavras. Essa é a ideia da letra como marca, letra trauma, a letra que a gente vai extrair. Assim, a nossa prática é assim. Uma grande parte dela a gente pode seguir assim. Tem um outro aspecto da letra. Essa aparece mais em Leitura Terra, me parece. Outro aspecto do trabalho com essas letras. Em vez de supor que elas estão lá, podemos até supor, mas supor que elas vão localizar esse gozo singular, porque, de alguma maneira, nós vamos produzi-las em análise. Então, em vez de encontrar o alfabeto do gozo singular de um, fora do sentido, para ele poder colocar o alfabeto no bolso e seguir na vida, lembro que a poesia do Chico Buarque aqui é maravilhosa. Quase como se as letras estivessem letras no bucho do analfabeto, letras de macarrão fazem um poema concreto. Então, em vez disso, imaginar que as letras já estão lá, a gente vai encontrar, a gente produz um pouco, reconstitui, encontra na análise. E é nesse ponto que eu propus outro poema. A Flávia me trouxe também essa autora, e eu sugeri esse poema. Eu vou ler também, no sentido de a produção das letras de gozo, que são também extração, que são também encontrar, mas às vezes a gente sente que a gente precisa algo mais do que ficar buscando só. Não é difícil concluir a análise. A gente precisa fazer com, que é também um pouco criação. O poema é pesado, é forte, mas ela diz, eu vou falar só uma parte. Queria ter essas mãos que escrevem a caligrafia da resistência. Essas mãos de quem costurou buracos de bala, arrancou dentes podres, encheu potes de pus, transformou choro em vinho, multiplicou pães e peixes, botou fogo em tudo e pôs o corpo ardendo em círculos de dança. Eu vejo assim, nessa poesia que me toca muito, tem toda uma história, uma epopeia dramática, trágica, terrível de todo um povo, nos buracos de bala, nos dentes, no choro. Mas, para mim, o ponto onde ela marca alguma coisa do que seria, digamos, o dela, é pôr o corpo ardendo em círculos de dança. Essas mãos que põem o corpo ardendo em círculos de dança, aí está o garrancho do sujeito, o gozo, esse outro gozo, localizado na vida ao modo litoral. Então, fazer do litoral litura. Fazer do litoral letra, fazer do litoral literal, é como vejo aí. A citação do Lacan é clara, mas sobre isso é aquela que o Miquel Bassols cita. Entre centro e absência, há litoral que só vira para o literal. Se a gente fizer isso o tempo todo, teria que trabalhar isso. Eu vou só, então, para concluir, citar mais rapidamente terra e outro. A terra seria, litura terra seria, alguma coisa oposta à história, ao romance, à epopeia, oposta à ideia de país, de nação, sem nacionalismo. A terra é esses garranchos da vida de cada um se articulam no sentido de se justapõem, estão próximos, isso produz um solo onde se pisar, uma terra onde andar. Se esses garranchos não são nada a não ser riscos, rasuras, e o termo litura quer dizer rasura, esses garranchos são uma terra de lituras, litura-terra. Eu vou só repetir vocês ao texto da Clarice Lispector, o relatório da coisa, porque ali, para mim, é a demonstração
do que é uma terra de lituras, uma terra de rasuras. Ela escolhe o nome de um relógio, Svegli, que quer dizer acorda em italiano, um despertador, e ela vai em volta disso, fazendo, como ela diz, o relatório da coisa, uma antiliteratura, sem ficção, sem narrativa, sem romance, mas não fica chato, você fica preso na força que tem aquele Svegli, que não quer dizer nada no final, que é justamente esse Garrancho Mor, nome próprio. O nome próprio é o nosso nome, muitas vezes, para o Garrancho Mor, que faz uma espécie de terra de todos os sentidos que ele podia ter, mas que ele não tem nenhum. É uma terra de não ser, que ao mesmo tempo tem um ser muito forte. Por último, o outro. Afinal, como dizer dessa experiência, dessa condição litoral, qual a alteridade dela? Para que ela se endereça? Como fazer país se não tem mais país? Se o jogo já não é mais disso? Se é uma terra, essa terra parece deserto. A figura do Lacan, que é a Sibéria, realmente parece deserto. Não, mas há alteridade nisso. Alteridade sem dialética, sem oposição, talvez, ou nem tanto, sem polaridade, mas há algum outro. Como esse outro vai aparecer? No texto Litura Terra, Lacan propõe, ele conta uma historinha que ele encontrou um biólogo japonês, conversou um monte com ele, porque não entendeu nada do que ele disse, mas leu as letras que ele colocou no quadro. E houve uma troca entre os dois. Parece coisa de louco, mas é um pouco isso, Lacan, nesse ponto radical, é um pouco isso também, o ponto radical do final da análise, quando você está lidando com seus garranchos. Mas não é dizer que com esses garranchos você está na solidão absoluta. Tem uma solidão que se cruza com alguma alteridade. Esse é o ponto que eu acho que é da discussão dos saberes a partir do grau zero do sintoma. Eu vou ler uma última poesia, eu acho que me parece que faz disso também, fala disso também. É da Conceição Evaristo de novo, chama-se De Mãe. O cuidado de minha poesia, aprendi, foi de mãe. Mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura da minha fala, a violência dos meus ditos, ganhei de mãe. Mulher prenhe de dizeres fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho. Mulher sapiência, Iabá. Do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso dado para esconder a alegria inteira. Essa fé desconfiada, porque quando você anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me disse seguro, para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente às calçadas, e me ensinou, foi ela, a fazer da palavra artifício, arte e ofício do meu canto, de minha fala. Obrigado, gente, por essa possibilidade de estar aqui me emocionando com vocês. Obrigada, Marcos. Fala lá. Convida lá, Flávia, para a conversação e para o chat, né? Uhum. Sim, gente, ó, não esqueçam, escrevam aqui que eu falo aqui, tá? O Marcos também está acompanhando no YouTube. E alguém aqui na sala quer falar? Alguém levantou a mãozinha? Se tiver, ainda não. Marcos, sabe? Então eu vou começar. Eu não consigo levantar a mãozinha, né? Então me inscrevo depois de você. Vocês não levantam. Bom, não pode falar, Luiz. Bom, pode falar. Só tentem levantar a mãozinha, gente, para organizar o movimento. Eu acho que é como eu estou como co-host, alguma coisa, eu não consigo. Então, Marcos, muito obrigada, muito emocionante a sua fala. E eu fiquei pensando, quando você estava lendo esses poemas todos, especialmente aquele que fala... Bom, todos eles me fizeram pensar numa apresentação do livro do Miquel Bassols, que eu assisti no YouTube, está em vídeo lá, e que aconteceu na Biblioteca de Valência, em 2017.
E nessa ocasião, ele traz um exemplo maravilhoso. Imagino que esteja no livro publicado em espanhol, ao qual não tive acesso agora, né, em função da pandemia. Então, ele fala de Colombo, Cristóvão Colombo, para exemplificar essa coisa do litoral. Colombo, quando parte para as Índias, né, ele achava que chegaria às Índias. E alguns achavam que eles chegariam ao abismo, que ele chegaria ao abismo, ao fim do mundo, que o mundo terminaria, era plano. Então, ele não chega nem às Índias, nem ao fim do mundo, mas descobre novas terras que vêm a ser, então, esse continente onde nós moramos, na América. E a Patrícia Tassara, que da escola da ELP, né, que era na época, ela apresenta um texto muito bonito que ela intitulou Terra Incógnita. Essa terra incógnita de que fala um dos textos que foi recomendado para leitura nessa conversação. E ela, ao falar, ela traz assim a importância desse conceito de litoral para assim, falar do feminino e faz um link. De certa forma, ela coloca uma questão que me pareceu muito interessante, dizendo essa ideia que já está em Lacan, que o Bassols fala também, que existe que este outro, né, este litoral, este que tem depois da areia, que não se sabe se tem fim, que se imagina que se existir seria tal e tal, né, e se existir é uma expressão de Lacan, nos leva a pensar não só na questão, nos leva a pensar nessa terra incógnita que existiria, então, depois disso, na possibilidade dessa terra incógnita, e que figura lá nos mapas, né, como um espaço em branco, e que em alguns mapas está assinalado com a frase aqui há dragões. Ou seja, que podem ou não, podemos ou não encontrar dragões lá. E que isso nos serviria para pensar não só a questão, muitas questões, a questão do gozo feminino, e uma questão muito importante e que o Bassols destaca na época, que é a questão que ele chama da democracia analítica. Essa ideia de litoral, a ideia de que há uma outra forma, de que há um outro gozo, que não há reciprocidade entre um e o outro, né? Porque que não existe reciprocidade possível e que nós poderíamos, a partir daí, pensar o que seria a democracia analítica, tanto as nossas relações dentro da própria escola, nas escolas da MP, quanto fora, no campo político. Me pareceu extremamente interessante se a gente pudesse falar alguma coisa sobre isso nessa conversação, em função do momento que a gente vive. Né? Não só naquela época na Espanha, e isso faz o Bassols falar sobre isso, na Espanha, na Europa, hoje em dia, no mundo, a gente pode dizer, mas no Brasil especialmente, em que a gente vive essa situação terrível, né? Estamos todos atravessando, que espelha assim, o colapso do contrato social, o colapso da democracia representativa. A gente fala muitas vezes na queda do nome do pai, do simbólico, e é uma outra maneira de falar, mas pelo viés, vamos dizer, da sociologia da ciência política, é isso. O contrato social colapsou, as instituições fundadas assim nos ideais neo-iluministas, na ideia de que a gente poderia chegar a um acordo, como a ONU e seus organismos e tal, estão muito desvalorizados, né? Mais do que nunca mostram sua precariedade. E seria possível, a partir do discurso analítico, a gente poder pensar outras formas de viver a democracia, para além da democracia formal, representativa, autoritária, etc., etc., dentro e fora das nossas instituições. Então, bom, é isso. Bom, eu vou passar a palavra para Noemi e depois para a Eneida. Aí, se o Marcos quiser falar alguma coisa e tal, pode ser assim? Olha, eu já falei demais. Já falei demais.
Tá, então vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para Noemi, Eneida, Oscar, depois eu pego ali no YouTube algumas coisas, ou se você quiser também, Marcos. Tá bem, Noemi? Bom, primeiro, obrigada, Marcos, pelo cuidado assim, das três dimensões do litoral. E fiquei um pouco com essa ideia da experiência litoral. Fico para mim assim, se podemos pensar em uma temporalidade, porque me dá a ideia de que essa experiência litoral não é uma experiência contínua, sino justamente algo do intermitente, algo do fugaz. Inclusive, por isso, podemos pensar uma diferença com a fronteira. A fronteira tem algo de uma temporalidade mais fixa, de outra ordem. Então, só se podemos pensar um pouco nesse sentido dessa temporalidade fugaz do litoral. Eneida? Então, Marcos, eu agradeço também seu trabalho que você ofereceu para nós. E eu queria te colocar uma questão, na verdade, é para poder me ajudar a pensar uma questão que eu venho pensando nos trabalhos que eu estou desenvolvendo, que é sobre a diferença entre a escrita e a fala, né? Nesse texto Litura Terra, o Lacan fala do sujeito que é dividido pela linguagem, né? E que uma parte, a partir dessa divisão, uma parte se satisfaz com a escrita e a outra parte se satisfaz com a fala, né? Então, a minha questão, o que eu venho pensando é como a gente pode pensar essa relação dessa escrita, mas nessa escrita com esse estatuto de letra, de rasura, né, como ele coloca no Litura Terra, e a relação com a fala nesse estatuto da voz, né, das ressonâncias da fala, que eu acho que você fala aqui como os garranchos da fala, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco como você vê essa relação, como é que você pensa isso, né? Talvez como litoral, não sei. Enfim, eu gostaria de ouvir você um pouco com relação a isso, tá bom? Eu vou pegar uma carona aí nos garranchos da fala da Eneida para pedir para o Marcos também, que a Licene está pedindo aqui, para comentar um pouco mais sobre a solidão e o garrancho, que você também citou brevemente. Oscar, liga o microfone, por favor, querido. Bom, Marcos, agradeço muito tua intervenção e também tenho que dizer que estou muito emocionado com a notícia que hoje recebi da Cíntia, da morte de Estela. Estela morreu em Buenos Aires, morreu, acredito que acompanhada por Cecília, pela filha, e realmente estou muito comovido com isso, muito, muito comovido. E agora a intervenção da Luíse me impactou, porque rapidamente associei com um texto que está, me parece, circulando, um texto da Estela sobre democracia e psicanálise. Mas só queria fazer um comentário do teu texto e resgatar algo que me parece que é o característico da litoralidade, ou do litoral, que é a heterogeneidade, certo? Que o litoral marca o heterogêneo, a diferença das fronteiras, digamos, não é assim que marcam uma continuidade separada por uma alfândega, por um arame, digamos, não é assim, por um muro, ¿sí?
Mas o litoral assinala uma heterogeneidade de consistências, inclusive, digamos, não é assim? Entre a terra e o mar, entre a terra e o rio, entre a terra e a água. Quer dizer que podemos pensar o litoral, e você disse uma coisa muito interessante, que no litoral não há oposição. E é verdade, digamos, não é assim? A terra e o mar não são opostos, são diferentes. Certo? Então, pensava que no litoral, digamos, não é assim, rege a diferença, rege o heterogêneo, e que a diferença é um dos fundamentos da ordem linguística, certo? Portanto, o litoral está, digamos, não é assim, no próprio fundamento da ordem linguística, enquanto diferença, porque o litoral, ao mesmo tempo que a diferença, é algo que liga e que ao mesmo tempo separa. Certo? E só queria ler um pedacinho do texto de Stella sobre, um parágrafo, sobre democracia e psicanálise, ou psicanálise e democracia. Stella diz que as democracias têm tudo a ver com o que revela a psicanálise, que o sujeito está fragmentado. E ela disse que a ideia da democracia idealmente seria um sistema político no qual, casualmente, a estrutura minimamente tripartita do ser falante, real, simbólico e imaginário, aparece relativamente respeitada. E ela associa com os três poderes. Sim? É um sistema cheio de tensões, conflitos e sabotagens. Mas, como já foi falado, o pior dos sistemas, exceto todos os demais. Uma minha pequena homenagem à Stella. É isso. Marcos, você não quer falar um pouquinho? Já que foram tantas perguntas. Tá bom. Eu vou... Oscar, de trás para frente. É isso aí. Quer dizer, o Oscar retoma o que a Luísa lança e a gente encontra articulação entre isso. Eu só proporia que a gente fizesse a diferença das diferenças também. Uma coisa é a diferença relativa entre uma coisa e outra. Isso ainda é um jogo de oposições, do dia à noite, né? Tem a diferença absoluta, é que uma coisa que é diferente de todos e total. Isso não dá para imaginar. E é desse tipo de coisa que a gente está falando quando está falando do litoral, né? Incomparável. É isso. Querendo dizer o que você está dizendo, avançando mais um pouco, mais ainda. A água e a areia não tem nada a ver, não dá para opor, nem dá para aproximar. Especialmente se a gente localizar desse jeito. A areia é concreta, finita, e o mar é infinito. Então tem uma diferença aí que é absoluta. O litoral é a maneira de falar, a diferença absoluta, né? E no outro sentido, assim, eu estou igual a Clarice aqui, tudo é litoral, em vez de falar esvegla, eu estou falando litoral, mas assim, para a Eneida eu diria, para Luí, um acontecimento é sempre litoral. O litoral é sempre um acontecimento. O litoral não é uma coisa. Não é um estado, né? A condição litoral é isso, né? O litoral é quando acontece esse tipo de conjunção. Por isso é difícil pensar a democracia como uma forma de laço social estável a partir dessas noções. É difícil pensar, é mais fácil pensar acontecimentos. Agora, talvez a gente tenha alguma contribuição para a democracia de dizer que uma democracia, se ela não tiver acontecimentos, ela não é exatamente uma democracia. É outra história. Outra coisa, Luiz, é imaginar que a gente teria uma democracia outra.
Eu não sei que democracia seria essa que a gente ia propor a partir do não todo. Agora, dizer que a democracia precisa do não todo, ela precisa ser um lugar onde diferenças absolutas se incluem, eu acho que sim. Agora, como é fazer isso na prática, não sei. O que eu sei é que é a letra, desse jeito, que materializa o que é a diferença absoluta, porque não dá para a gente ficar entre o terra e mar, tem um litoral, mas a gente precisa, essa é que é a questão que eu estava querendo trazer clínico. A gente pode produzir um litoral? Isso seria também um fazer político. A análise produz um acontecimento litorâneo na vida de uma pessoa ou ela só constata? Então, acho que tem a ideia de uma produção. Isso é que é a ideia do literal. A poesia vai nesse sentido. Ela nos mostra o que é você produzir uma experiência litoral. Acho que a análise, o inconsciente, num certo registro mais radical dos que a gente encontra da letra na análise, é essa experiência litoral que a análise produz como acontecimento, não me concordando demais com você. Não sei se eu pulei alguém. Eneida, é. Ô, Eneida, a escrita e a fala tinha uma coisa mais simples. O paciente me diz, eu estava lá brincando que eu era do planeta Marte, e meu filho que falou que eu era do planeta Morte. Marte, morte, e aquilo bateu para ela de uma maneira fortíssima. Estava implícito, quando a gente fala do Marte, talvez a gente pense em morte, mas tem alguma coisa do gozo dela que foi dito ali, da agressividade guerreira dela, e de uma espécie de violência que não estava muito clara, que apareceu assim. Porque a linguagem tem uma dimensão de coisas invariantes, arte, erte, na nossa língua mãe. Falar arte, Marte ou morte, você está mudando completamente do registro de sentido. Isso aprisionou alguma coisa do gozo dela, talvez desde cedo, talvez só naquele momento, mas produziu essa experiência de certeza que o litoral dá. Isso só dá para fazer se tiver escrito na fala. Não dá para opor escrito e fala. Eu acho que a psicanálise, se ela opuser escrito e fala, ela desaparece. Eu sei que não é o que você está falando, estou dizendo, eu acho que é a base do Leitura Terra. Está tudo mais ou menos misturado. Então tá. Eu vou pegar aqui no YouTube agora, tá? Algumas de uma vez só. O José Ronaldo estava perguntando aqui se a experiência do feminino na análise seria esse lugar onde nos deparamos com a razão concreta e encontramos um estranho lugar. Estranho é quem diz. E acho que a Andréa aqui também complementa, perguntando se é estranho para quem diz também. A Fernanda está lembrando aqui de uma conferência sobre o seminário 23 do Lohan, em que ele comenta a Dora da Cixous e diz localizar ali o avesso da histeria freudiana. E ela pergunta, seria o avesso da histeria freudiana feminino? Ficou legal, né? Eu acho que o texto do Zé Fernando dá subsídios para isso. Ele que se defenda agora. Vamos, José Fernando, quer falar um pouquinho? Liga o microfone só, por favor. O microfone. Noemí, si me puedes ayudar a traducirlo. Claro. No, pero la pregunta. Vou retomar a de Fernanda. Aí, Noemí? Sí, leo aqui a de Fernanda Turbat, não? Isso. Está em dois tempos, né? A pergunta dela ficou cortada a primeira, ela retoma ali, pulando um comentário. Ok. Entonces, la primera parte dice, hay una conferencia en el seminario 23, donde, dice aquí Lohan, pero será Lacan, comenta Dora de Cixous, y dice localizar allí o avesso, el reverso de la histeria freudiana. ¿Sería el reverso de la histeria freudiana lo femenino? A ver, me parece importante la diferencia entre femenino e histeria.
porque histeria ya contiene un trámite fálico. Sí, Noemí, hasta ahí. Podría decirse, hasta ahí. Ya enseguida continúo. Si quieres, traduces eso. Se comprende bien. Sí, se comprende bien. No te preocupes, José Fernando, te entienden. Sí. Bueno. Hay una frase contundente de Lacan que insiste en definir lo femenino como el goce como tal, sin ningún S2, sin ningún fantasma, sin ninguna certeza. Mientras que me parece que lo histérico implica siempre las tres cosas: un fantasma, un S2 y una certeza. El núcleo de lo histérico siempre circula alrededor de la castración. Lo femenino no es susceptible de la castración. Lo histérico siempre está anudado a un deseo. Lo femenino es desarticulado del deseo. Y lo que les decía también en el texto, y es lo femenino no tiene un ser. Apoyándome en el serial 1 del seminario de Miller, a lo femenino no se le puede atribuir un ser. A lo histérico se le puede precisamente atribuir un ser. ¿Sí? Bueno, hasta ahí mi respuesta. No sé si es algo muy... ¿Se comprende? Sim, José Fernando, sim. Se compreende bem. Obrigada. Bom, vou passar a palavra para Cíntia, depois Liege e Márcia. Tá bem? Cíntia. Bom, eu quero agradecer a presença do José Fernando e a fala do Marcos, que me emocionou muitas vezes, porque hoje eu já estou propensa a essa emoção, porque também foi muito tocada pela perda da Estela, mas agradeço ao Marcos por sustentar essa atividade, que teve algum momento que eu achei até que seria melhor desmarcar, então acho que foi importante essa sustentação, como uma homenagem mesmo à trabalhadora decidida, que era a Estela. Né? Mas eu estava ouvindo o Marcos, e principalmente os poemas, eu queria tocar um pouco na imagem que nós escolhemos para o cartaz da atividade. E a gente estava procurando várias imagens muito legais que estavam ligadas a isso ou aquilo, e eu me deparei, foi um encontro mesmo, onde eu não pensei nada, eu vi essa foto, que é de uma amiga, no Facebook dela, e para mim aquilo foi assim, da ordem de uma certeza, é essa. E foi incrível porque eu levei para a comissão científica e foi um pouco isso que aconteceu. Que foi assim, uma escolha que não passou pelos sentidos, assim. Depois, pensando na água-viva, um ser que está ali pelos litorais, e tem a areia e tem a água moldada, enfim, depois disso eu pirei um pouco, né, na história da imagem. Mas foi uma coisa assim, desse acontecimento, né, que eu acho que essa dimensão do litoral tem muito a ver com essa temporalidade que é efêmera. Ela acontece e desaparece, mas deixa uma marca no corpo mesmo. Isso eu acho que é um grande achado
do Lacan que a mim me convoca muito a trabalhar. Liege? Tem o som aí? Abriu o som? Sim. Então, queria agradecer também, Marcos, a tua exposição. É muito importante a gente poder estar junto hoje, nesse dia muito doloroso para todos nós, né? A questão que eu queria trazer para você, que me interessa muito, que você fala de trabalhar com os garranchos da fala, né? Eu acho que você respondeu um pouco isso em relação à pergunta da Eneida. E você diz algo assim, disse enquanto apresentava, fazer o litoral passar para o literal. Eu gosto muito disso. E às vezes me escapa um pouco, né? Essa questão aí, porque tem algo do litoral, que é a letra como marca, mas que é preciso fazer alguma coisa com isso, né? E pelo que eu entendi, você diz pegar desses garranchos, como nesse exemplo, Marte, morte, pegar ali, literalmente, dessa palavra, algo de um gozo que perpassa aí. Queria que você esclarecesse um pouquinho mais isso, dessa passagem, né? Fazer o litoral passar para o literal. É isso. Márcia? Marcos, agradeço muito as suas colocações, que realmente me emocionaram e agregaram alguns pontos, principalmente pensando no eixo que realmente me fez pensar e continua me fazendo pensar. E a partir dele que eu tenho um ponto para colocar aqui. Eu achei muito interessante, né, porque o eixo começa apontando se caberia se calar diante daquilo que não dá para falar, né? E a pergunta que eu me proponho aí é se trata de calar ou de contar com o simbólico para se encaminhar rumo a um significante nesse estatuto de letra. E aí você traz algo da clínica que aponta o decantar qual é o estilo, né? E nesse momento eu fiquei pensando, me veio uma música que se chama Grão de Sal, né, que cantada pelo Lenine e pela Irene Tienza, e aí eu fiquei pensando se essa produção se daria para a gente pensar nesse grão de sal que cada um pode colocar aí, pode vir a colocar aí. É por aí. Nancy? Nancy, liga o microfone, tá? Ok. No texto Litura Terra, me impressiona assim, muito fortemente essa imagem que o Lacan apresenta, né, no Litura Terra, na qual ele se encontra, de alguma forma, bastante tocado, né, pelo encontro no Japão com a caligrafia, com a escritura, mas também com a polidez, né, japonesa, enfim. E me parece que ele tem, nessa travessia, uma experiência bastante impactante, né, que ele chama de litoral. Ele diz assim: para mim, se fez leitura o que vi da planície siberiana. E quando você articulou as três dimensões, né, de letra, terra e o outro, me fez novamente retomar essa imagem
essa imagem que tanto impactou, né, a Lacan, quando ele diz que fez desse ravinamento das águas, né, desse encontro da chuva, da água da chuva com a terra, e que vai cavando esses sulcos na terra, e ele sublinha aí um terceiro elemento, quer dizer, da água, da terra, e ele constrói essa metáfora geográfica aí, falando de um terceiro elemento, que são as nuvens, né? E que ele chama esse elemento de uma ruptura dos semblantes. Quando rompem os semblantes e cai, né, a água. E isso me lembrou bastante essa construção que você fez da letra, terra e o outro, e essas três dimensões do litoral. Porque me parece que litoral foi essa invenção, né, esse encontro com esse significante que se dá no momento de apresentação de uma imagem, enfim, que produz, né, um efeito muito importante no Lacan. Queria que você comentasse um pouco sobre essas três dimensões que se apresentam também na construção dessa metáfora, né, apresentada aí pelo Lacan. Disculpen. Sí, José Fernando. Disculpe, es que debo retirarme porque tengo un compromiso acá con un cartel y soy el +1, entonces se me ha llegado un poquito corrido el límite de tiempo. Quiero agradecerles muchísimo la invitación, Marcos, también tu conferencia, y quiero manifestarles también mi acompañamiento por el duelo que están viviendo. Un abrazo para todos. Gracias. Estamos em contato. Tchau, José Fernando. Obrigada. Nos vemos logo. Tchau. Pronto. Bom, aproveitando, pena que ele não esteja aí mais, mas eu queria comentar alguma coisa, assim. Eu acho que tem alguma coisa clínica, assim, específica, quase técnica, mas da dimensão da psicanálise. Não é a dimensão cotidiana da psicanálise o tempo todo, mas também essa ideia de essa frase do Lacan que é tão difícil. Ele está propondo alguma coisa, eu entendo como orientação. A gente conhece, o Miquel Bastos trabalha no texto dele, e a gente já trabalhou muito, mas essa passagem do litoral para o literal é difícil. É essa que eu fiquei tentando interpretar. A frase é: entre centro e ausência, entre saber e gozo, há litoral. Então tá, o litoral está. Que passa ao literal. Mas só dá para passar para o literal, ou seja, você produzir esse litoral como alguma coisa que se encontra ali, como os garranchos, ou como sei lá, um problema, uma localização qualquer de letra, que não precisa ser necessariamente escrito com caneta, né? Ou com letra alfabética, ou número, algarismos, mas alguma coisa fixa, que amarra, que está ali. Para você materializar essa letra, precisa, aí ele diz, você tem que poder fazer isso a toda hora. Tem que ser alguma coisa que já faz parte de você, você está ali. Fazendo isso, você está gaguejando mais ou menos sempre. Você está dono do seu gaguejar, alguma coisa assim. Mas aí ele diz depois, é só aí que você pode se garantir de ser agente que sustente o litoral. É uma frase circular, difícil pra caramba. Então, para você tem a experiência do litoral, para que você viva essa experiência, você tem que produzi-la. E para produzi-la, se você não puder conseguir produzir, fazer com ela, você não consegue fazer ela existir. Porque ela é muito fugaz, como falou a Noemi. É um acontecimento. Você sai da sessão, você acorda de um sonho, daqui a pouco o sonho foi embora, acabou, você perdeu. Mas você tem certeza que você viveu o litoral ali, no nosso sentido. Então, você precisa produzir alguma coisa desse sonho, produzir a letra do sonho, o garrancho do sonho, que vai fazer você poder reviver um pouquinho aquilo, não o sonho, mas ter a experiência litoral um pouco sustentada na sua vida. Essa frase, para mim, ela está dando essa ideia, quase clínica, respondendo um pouco a Noemi. Agora, ainda com a Nancy, eu acho que as nuvens são o outro. É isso mesmo. É o que eu quis trazer um pouco com o poema da Conceição Evaristo no final. Essa mãe, é a mãe dela, mas não é a mãe dela. É o outro. É um jogo de semblantes todo da cultura, mas tem alguma coisa que passa ali quando ela... Não é a mãe Iabá, sabedoria ancestral, africana. Tudo isso faz parte, são os semblantes da cultura.
mas quando ela aprende a extrair dessa Iabá o fogo da cinza, isso já é a ruptura do semblante. O Lacan fala, chove alguma coisa ali, que é o ravinamento dessa letra, dela lá. Mas eu não sei também se eu estou muito empolgado. Se está compreensível. Era isso, queria comentar. Eu queria comentar também uma coisa, a partir da Clarice, que eu fiquei pensando na Sveglia ser o tempo, né? Assim, é isso que ela diz, né? Que tem que ir fraturando ele para ele entrar um pouco na vida, assim, né? Tem alguma coisa que... Bom, tem passagens maravilhosas desse conto todo. Coca-Cola é Sveglia, Pepsi-Cola nunca. Nunca, eu acho maravilhoso. Enjoei do meu consumo mentolado. Tem vários maravilhosos. Mas que tem um caráter na Sveglia, assim, pensando, e a Luciana tá lembrando aqui que Água Viva que a Cíntia falou também, é o nome de um livro da Clarice, e tem muito a ver com Água Viva. Sim, também, Sveglia, né? E ela diz, bom, enfim, tem a dimensão do tempo, e ela diz que está escrevendo sobre ele, mas ainda não o viu. Vai ser o encontro. E ela vai trabalhando ela vai trabalhando a experiência de Sveglia, né, na dimensão temporal, como como uma experiência, né? O encontro com Sveglia vai suscitando alguma coisa que ela vai descrevendo como uma série de experiências e que ela tenta descrever e não consegue exatamente, não consegue narrar. Tem um outro trecho que é muito bom, que ela diz que diz da forma do que está fazendo, né? Este é um relatório. Sveglia não admite conto ou romance, ou o que quer que seja. Permite apenas transmissão. Isso eu acho ótimo, assim, né? Alguma coisa que não tem, que não se narra, né? Uma transmissão, e transmissão do quê, né? Mal admite que eu chame isto de relatório. Chamo de relatório do mistério. E faço o possível para fazer um relatório seco, como champanhe ultra seco. Mas, às vezes, me desculpem, fica molhado. Então, tem uma coisa da continuidade e da descontinuidade também na Clarice toda, né? Mas que aqui no Sveglia fica, no relatório da coisa, fica muito, muito mais visível, que eu acho interessante, assim, para pensar como experiência e como acontecimento também, né? Tem alguma coisa ali, por exemplo, no Litura Terra, que começa a se esboçar no corpo, né? Que não sei se assim, acho que se inaugura alguma coisa ali no Lacan em relação a isso, né? O litoral, o literal, com alguma coisa que depois se vai abrir justamente para o feminino. E outra dimensão que eu acho interessante também do litoral, que, não sei, fiquei pensando um pouco, talvez para a gente conversar a partir do relatório da coisa, é que ela trabalha muito o ponto assim de que por exemplo, Sveglia é um acontecimento, me aconteça Sveglia, né? Ela trabalha a dimensão em que ela mesma vira um objeto diante do Sveglia, assim, né? Que já não tem mais necessariamente essa estrutura de sujeito e objeto, né? Sveglia vira alguma coisa ali que transforma ela mesma em um objeto. Enfim, teria mais mil coisas para falar, mas vou parar, porque quando eu começo a falar de Clarice, a coisa vai longe. Mas tinha mais alguém com a mãozinha levantada? As pessoas não baixaram a mão. Luíse. E aí eu não estou me encontrando. Sim, querida. Eu vou ver se eu me enrolo menos para falar dessa vez. O que eu estava escutando vocês agora e acho que é uma maravilha poder contar com esse falar poético para dizer disso que nos escapa sempre, né? Que está sempre escapando, tem por característica isso. Mas isso me fez pensar no seguinte, que muitas vezes, assim, quando a gente coloca
a imagem dessa terra incógnita a que se chegará através de uma análise, no final da análise, me dá a impressão assim, de que a gente tende a pensar essa dimensão, essa questão do feminino, do outro gozo, como se fosse um ponto de chegada, né? Alguma coisa que se chega. E eu acho que pensar nisso, através dessa concepção do litoral, do litter também, né? Que é esse tipo especial de lixo, que é esse que vai se deixando pela rua, as latas vazias e tal, as embalagens vazias, né? Essas bugigangas, esses restos da cultura, nos ajuda a pensar que essa dimensão tem um lado de horror também, né? E que essa questão do outro gozo é o que nos coloca uma dificuldade enorme na convivência com o outro diferente. Essa alteridade radical é muito difícil de suportar, porque ela remete a algo nosso, não é? Mas, ao mesmo tempo, é o grande problema que se coloca hoje em dia para a nossa convivência. Então, é um outro jeito de trazer de novo aquele assunto que eu coloquei no início, mas que eu fico pensando isso, assim, que a poesia, os poemas que o Marcos leu, eles trazem, de alguma maneira, eles presentificam essa dimensão de horror também. Alguma coisa que causa rechaço, porque o feminino causa rechaço também, não é? Ele tem essa dimensão, assim, fugimos disso, vamos dizer, que a gente passa, constrói toda uma... através das nossas historinhas, das nossas mentalidades e tal, a gente constrói uma série de defesas e poder navegar, né? Entrar na caravela e sair em direção à terra incógnita, sabendo que lá podemos encontrar dragões, e a gente sabe que encontra, né? Muitas vezes que o percurso de uma análise requer isso, é um ato que... E sustentar esse ato e continuar sustentando durante a viagem, não dar meia volta com as caravelas, também requer realmente uma decisão aí que é coragem. Muito importante, né? É um ato de coragem. Um ato de coragem, um ato de coragem. Eu queria falar um pouco aí a partir do que a Luísa falou, porque eu lembrei um pouco, né? A Luísa disse que não queria se enrolar tanto, ela estava falando de democracia antes, e agora foi para a política da psicanálise. Não, eu acho que tem tudo a ver, eu só quero pegar aí um negócio. Que ontem a gente estava discutindo um texto do Laclau sobre articulação e discurso. E eu fiquei pensando se a letra, né? Porque assim, se o litoral não é fronteira, né? Mas se a letra é isso que articula, assim, é isso que permite que o litoral aconteça a um sujeito, assim, né? Que ele possa experimentar, assim, tendo um pouco essa ideia de articulação como uma possibilidade de política, assim, pensando a partir do litoral. E a Lilian está fazendo uma pergunta aqui, se seria a escrita poética uma bússola para que o gozo não fique completamente solto, pela voz singular, deixar uma marca que fica no mundo e, de certa forma, algo que sai da lógica da vida e da morte? E aqui, deixa-me ver, a Cleudes pediu para falar. Cleudes? Posso falar? Por favor. Então, Marcos, você disse que já falou demais hoje, né? Mas vou te fazer falar mais um pouquinho, talvez. Obrigada pela tua transmissão, muito pontual, mas cheia de... me abriu para muitas perguntas, né? Acho que é essa a tua intenção. Você disse uma frase que eu achei bem curiosa, né? Você disse que a gente pega... Não sei se escutei bem também, né? A gente pega o homem pelo corpo, mas deixa eu ver, mas nisso a gente perde esse gozo
Eu fiquei pensando, mas não tem que pegar um pelo corpo? Não é o corpo que goza? Eu achei curiosa essa frase, né? Não sei se eu ouvi bem também, se foi isso exatamente que você quis dizer, enfim, né? O que você quis dizer com isso, afinal? Fiquei curiosa. Obrigada. Adriano? Estão me ouvindo? Então, né? Sim, então, te ouvindo. Eu tinha pedido para falar antes, e me lembrei justamente da discussão ontem no seminário da Flávia sobre esse texto do Laclau, que é um texto onde toda a questão dele é sobre o que mantém uma estrutura coesa, né? E como é que você mantém uma estrutura coesa, como é que você faz um todo sem uma transcendência que assegure aquele todo, sem metalinguagem? E ele lança a mão de uma noção do Foucault que ele chama assim de regularidade em dispersão, né? E a gente acabou caindo numa conversa sobre a questão da democracia, quer dizer, do que faz regularidade, do que faz corpo, do que faz quando a dimensão da representação está decaída, né? E como é que hoje, de certa maneira, se algo faz passa pelo ódio, passa pela segregação, né? Então, o que pode fazer ou é um ideal, ou é transcendente nesse sentido, ou vai pela dimensão do objeto. A gente ficou pensando assim, né? O objeto como segregado. Então, a gente ficou pensando que a noção de litoral, por exemplo, ela implica numa outra topologia, né? Um outro modo de fazer Enfim, essa foi a ideia que eu fiquei na cabeça, mas sem ter muita noção de como é que a gente poderia pensar isso, assim. Então, se puder comentar, seria bom. Bom, José Ronaldo está lembrando que não dá para fazer muita coisa sem o amor aqui, né? Do litoral ao literal, pegando o horror, sem amor não vai ser fácil. Marcos, você quer falar um pouquinho? Alguém quer comentar, gente? Vai, Marcos, por favor. Então, são as duas dimensões que a gente está, né? Vamos dizer, uma dimensão um pouco mais da prática, assim, na prática clássica. Quer ver? A gente não pode ficar muito solto essa história da letra. Eu não acho que não dá para a gente pensar que a letra está lá, a gente vai só encontrar. A pessoa está escrita, já está grafada, sabe? Sei lá, o outro me marcou assim e assim, então as coisas são para mim de tal jeito. Eu sou canhoto porque, sei lá, como se fosse um gen, uma escrita fixa. Não é disso que a gente está falando quando a gente está falando da letra, né? É difícil. Mas, por exemplo, a Patrícia Boscan Carros, passe dela, contando no final da análise, tem uma hora que tem uma coisa da mãe dela que assombrou a vida inteira ela. Entendeu? A mãe dela abandonava ela sem parar, ela se identificou com a Cinderela, sofreu pra caramba. Tem uma hora que ela chama de desenvoltura, aquele negócio da mãe, e desenvoltura inclui a ideia de envoltura, envoltório, desenvoltura, e é um nome para ela, aquela palavra ali está dizendo alguma coisa. Uma relação litoral com o horror que ela tem do gozo da mãe. Ela tinha um horror desse gozo da mãe, mas nessa relação que a gente está chamando de litoral, ela consegue assumir um pouco desse negócio, dessa desenvoltura. Não quer dizer que ela se identifica com a mãe, porque não é fronteira, não são dois países, ela e a mãe. Mas está ela ali, e esse coisa, ela sabe que é dela, mas ela precisou passar pela mãe, para usar o termo da Nancy, a ruptura do semblante materno lá, essa mãe abandonadora, fez chover alguma coisa que é esse jeito da mãe desenvolta, e que ela pode dizer, eu sou desenvolta. Então tem uma desenvoltura ali. Isso que eu estou chamando de letra. Tá? E foi produzido ali na análise, não ela encontrou a desenvoltura. Agora, sentimento ele tem encontrado, mas quase como se você soubesse você está fazendo alguma coisa. Isso muitas vezes conclui a transferência e acaba uma análise, mas não precisa ser isso. Então, isso que eu diria que é a letra. Agora, quando você passa isso para o plano político, aí complica pra caramba. O que eu sei dizer é que isso faz acontecimento. O litoral é um acontecimento, para voltar lá na questão da Noemi. Difícil dizer que o litoral faz É difícil mesmo. Agora,
talvez houvesse uma coisa a se pensar sobre isso. Essas regularidades dispersas do Laclau via Adriano, talvez, mas é difícil imaginar. O que eu sei que dá para falar é que essa terra de garranchos de uma pessoa, de alguém, da vida de alguém, nas suas relações com outros, essa da Patrícia com a mãe, tem marcas que fazem laço visceral entre elas. Só que não laço no sentido de fazer um, né? Aliás, relação filho e mãe quase nunca faz um, mas a gente sabe que é uma relação forte. Então, a terra de rasuras, da leitura terra, pode ser um espaço comum. Só que é difícil imaginar que ele terá um. Eu não sei como seria mais coesão e coerência, talvez, teria coesão mais do que a unidade. Mas isso aí, vamos ver. Gente, agora estão aparecendo várias, assim, vou ler, mas os 2 comentários aqui, acho que a gente encerra, né? Porque já são quase 10h30. A Lana está falando que tem pensado que se não vamos pela via do letra por letra da fala, ou seja, levando em conta o inconsciente próximo de uma escrita com seus garranchos, ficamos só com os discursos, os quais nos orientam, mas não nos levam ao fazer com a diferença absoluta. Estou colocando a importância dos garranchos aqui para... E a Verônica pergunta se é possível pensar que o ato analítico tem uma dimensão do litoral como experiência. Você quer falar mais alguma coisa, Marcos? Não. Não? Bom, obrigada. Obrigada a todo mundo. Adriano vai falar sobre as inscrições agora para a jornada. E, bom, gente, só um aviso, assim, que é importante acompanhar as redes para ter notícia da jornada, sobretudo o Instagram, porque é por lá que a gente tem, ou pelo mailing da sessão, que é por ali que a gente tem divulgado as atividades e as novidades. Tá bem? Obrigada a todo mundo. Adriano? Então, pessoal, não é só para fazer o convite, né, para a jornada, dizer que as inscrições já estão abertas no site do Simpla, tá? Com Y, simpla.com.br. Então, é só entrar lá, vocês vão achar o... A gente vai mandar também o link certinho pela Mara Direta, mas, então, as inscrições vão ser feitas por lá dá toda a explicação, dá por e-mail, no dia vocês vão receber um link personalizado lá do Simpla, que é vinculado ao e-mail de cada um, então só entra aquela pessoa mesmo. E, enfim, é isso. A gente fez as inscrições em 3 lotes, com preços diferentes, então, quem se antecipar vai poder conseguir aí um valor menor de entrada para a jornada. E a gente está muito animado, acho que vai ser bem legal, bem interessante, uma experiência única aí, essa jornada, primeira jornada da Seção Sul online. É isso. E aguardem as novidades lá da Flávia, viu? Os modos de uso, os modos de usar e tudo mais. Vai ser um não boletim, modos de usar. Em breve a gente lança as novidades. Marcos, brigadíssima, viu? Até a próxima. Marcos. Obrigado, Marcos. Tchau, gente. Tchau, a todos. Até. Obrigada a todos.